Eu não estou tão preocupado com 2022, acho que 2022 vai ser melhor que 2021 e 2023. Independente até que se cair um meteoro na Terra e metade da humanidade desaparecer. Independente de pandemia, independente de tudo isso. Só porque tem eleição. E aí esses caras que já fizeram todas as maldades possíveis e imagináveis com o Brasil até hoje, na história inteira do Brasil, e exageraram no momento de pandemia, não acudindo o povo quando o povo merecia, a não ser aqueles míseros R$ 600 que foram dados no auxílio emergencial e depois retirados com outra mão pelo Paulo Guedes, e que só agora volta a pagar R$ 400, só agora, quando prometeram lá atrás. Voltou com um fracionado de 150, 250 e 375, que o cara demorava quase 90 dias para receber. Mas, à exceção disso, o povo brasileiro não foi ajudado em nada. Tudo ficou mais caro, não reduziram imposto sobre nada. No fim do ano, que perceberam que a coisa estava muito ruim, começaram a tirar imposto sobre combustível, sobre alimento. Ninguém fala nada, né, de diminuir imposto sobre alimento. Ninguém fala um A, porque diminui a arrecadação do Estado, que vai ser usada para quê? Campanha eleitoral, que já tem uma excrescência de um fundo eleitoral de 5.300 por aí, mais ou menos, o que deve ser quando o povo precisa de comer e não tem dinheiro, precisa de trabalhar e não tem trabalho, precisa ter casa e mora na rua. Não é? Concorda comigo ou não? Ou eu estou errado? Mas por que eu acho que 2022 vai ser melhor que 2021 e vai ser melhor que 2023? 2023 vai chegar a conta. 2021 já foi muito ruim. Além da gente chorar os nossos mortos e feridos, o Brasil foi onde mais morreu gente no mundo, proporcionalmente, deixou tanta gente fora do mercado de trabalho, tanta gente desempregada. Sofremos na economia e sofremos principalmente, é claro, a se lamentar na parte sanitária. Na parte em que as vidas se foram ou que pessoas ficaram com sequelas terríveis desse coronavírus. Então esse já foi, 2021 já foi. 2022, como é ano eleitoral, seja político da situação ou seja político da oposição, os caras vão fazer tudo. Primeiro, para não queimar o filme do Bolsonaro totalmente. Qualquer desestabilização de governabilidade do Bolsonaro, você vai ver que vão diminuir as acusações em cima do Bolsonaro, só vão começar a dizer que ele é incompetente, vão parar com a história de rachadinha, vão parar com tudo isso. Porque eles querem que o Bolsonaro chegue às eleições, mesmo que cambaleando, sangrando ou coisa parecida, eles querem que tenham eleições. Porque se não tiver eleições, se o presidente perder o cargo dele, se o país correr algum risco de governabilidade e instabilidade social, e ele existe porque tem fome pra caramba no Brasil, o Brasil está morrendo de fome, esses políticos todos, cuja maioria não tem personalidade, outros não têm caráter, alguns são ladrões, e tem alguns muito bons. No meio dessa gente toda, a maioria vai se unir para que o presidente chegue às eleições, para que o Brasil não corra um risco de instabilidade, e os caras vão te ajudar, em todos os sentidos. O fundo da gasolina, o fundo do óleo diesel, isso aí já existia na época do Fernando Henrique. Tá? Depois foi sumindo ao longo do governo do PT. Aí, de repente, a gasolina fica dolarizada. O barril do petróleo passa a nortear o preço do combustível. Aí, de repente, os preços disparam numa espiral inflacionária que não combina absolutamente com a taxa de desemprego que nós temos, que é brutal. Né? Acho que é a terceira inflação do mundo, se não for a segunda, com quase 15 milhões, 14 milhões de desempregados. Eu acho que tem muito mais do que isso, extraoficialmente, porque o IBGE não conta quem já não procura mais emprego. O que eu estou querendo dizer é que esses caras vão fazer bem para você pra caramba esse ano. Tudo que tem de bom, eles vão dar para você. Agora vamos fazer o fundão, hein? Para não aumentar o preço do combustível toda hora, porque eles sabem que se aumentar o preço do combustível toda hora, aumenta o arroz e feijão, aumenta o remédio, aumenta isso, aumenta aquilo, e de repente o país estoura. O país que já está à beira do abismo, vai para o abismo de uma vez. E boiada, quando estoura, meu amigo, sai da frente porque ninguém
segura absolutamente. Então não é que esses caras vão ser bonzinhos para você porque gostam de você e de repente de um ano para outro viraram de maus políticos a bons políticos. Eles vão usar tudo o que ele tem, tudo o que eles têm, máquina de governo, dinheiro pra caramba, à disposição, só para partidos do Central foram distribuídos 31 bi, só aqui em São Paulo para deputado 1 bi. Os caras vão usar essa grana para reverter em coisas boas para você, que é o que eles deviam fazer todo dia, de todo ano, independente de quem quer que seja que esteja mandando no Brasil. Governo do povo, para o povo e pelo povo, frase dita lá pelo Abraham Lincoln durante a Guerra Civil Americana, se eu não estou enganado. Um governo para o povo, não tem outro sistema de governo. Todo governo, seja ele qual for a ideologia, tem que ser voltada para o povo e pelo povo. E o poder tem que ser emanado do povo. É simples assim. Essa é uma receita que não falha nunca, ela é democrática, aberta, livre, vai desde a Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade até divisão de renda, que no Brasil é canalha, tem muita gente pobre, e pouquíssima gente com muito dinheiro, mas muito dinheiro sobrando. Tem 6 caras que têm o PIB do país dentro do bolso e tem 40 milhões aí de pessoas numa situação de extrema miséria, o cara que é dono da roupa ou do corpo e quase não tem o que comer, e tem gente subempregada que tem que ficar aguentando puxa-saco de patrão no seu ouvido, dizendo que se você não trabalhar a fila anda e vai sendo mandado embora. Eu não sei quantas pessoas comeram bem no Brasil ou quantas pessoas vão fazer uma refeição só no Brasil. 100 milhões? 120 milhões? Metade do Brasil está numa penúria terrível. Eu não sei quem vai deixar de comer para o filho comer hoje. Eu não sei quem está sendo despejado hoje de casa porque não tem dinheiro para pagar o aluguel e não há lei que proteja o cidadão. Ah, mas tem a lei antes de despejo. Já era. E no mundo real a coisa não funciona desse jeito. O pobre, o desvalido, é sempre o cara que acaba se ferrando. Mas a partir desse ano, vá por mim, hein? Eu tenho feito algumas previsões aqui, tenho acertado. Vá por mim, independente de pandemia ou não, esses caras vão colocar mais dinheiro investido no povo brasileiro. Seria bom, então, que todo ano tivesse eleição, né? Porque, pelo menos por interesse deles, eles chegariam ao interesse do povo.